Em pleno 1835, agora há pouco, 3 de junho, lá na França, Pierre Rivière degolou sua mãe, que estava grávida, sua irmã e seu irmão. Vamos agora ver o depoimento dele. Estamos aqui hoje para o interrogatório de Pierre, um jovem de 21 anos que é acusado de matar a mãe, a irmã e o irmão. Por que você cometeu esse crime? Eu fiz isso por profecia divina. Eu tinha que cumprir com o mandato de Deus. Ele me ordenou. O que você entende por ordem divina? Eles eram unidos. Todos perseguiam meu pai. E Deus ordenou que Moisés degolasse os adoradores do bezerro de ouro. No momento do crime você estava ciente? Tudo bem, vamos para a próxima pergunta. Você se arrepende dos seus atos? Agora nós vamos receber as primeiras Um testemunhas. dia eu tava lavando a calçada e eu vi ele passar com uma foice na mão, correndo atrás de uma criança. Mas eu achava que era só coisa de criança mesmo. Não. Eu sabia, dava pra ver a violência nele. Ele sempre teve um lado meio obscuro, meio sombrio. Eu sabia que ia dar nisso. Quando a gente estudava junto, sempre no parquinho, eu vi ele pegando os passarinhos, animais, e ele sempre machucava eles. Teve uma vez que ele até espremeu um passarinho com uma pedra e ele ficava rindo, ele ficava sentindo prazer em machucar os bichinhos. Ele sempre foi uma criança, um homem muito estranho, ele sempre fez coisas fora do normal, todo mundo observava isso na vizinhança e pra mim é normal que isso tenha acontecido, eu nem fiquei muito surpresa, porque ele realmente sempre foi uma criança muito estranha. Preciso que você me relate detalhadamente o que aconteceu antes e depois do crime. Então, foi assim. Meu pai sempre foi um grande homem, trabalhador, sempre lutou por tudo, pela família, pelos filhos. Ele sempre fez de tudo, um grande homem. Ele até cuidou da minha mãe quando ela ficou doente, mas nada dela agradecer, ela só maltratava meu pai. Eu cresci vendo as brigas, ela brigava com meu pai, com a minha avó, ela só brigava, acusava, xingava, só isso. Meu pai chegou a se endividar por ela. Sim, aquela mulher é culpada. Primeiro por causa da casa, depois por roupas e outras coisas. Ele se endividou, perdeu tudo o que tinha por culpa dela. Culpa dela, toda dela. E isso só fazia mal para ele. Ele ficava cada vez pior. Ela o oprimia, xingava, e ele já tá ficando depressivo, tava muito mal. E aquilo não saía da minha cabeça, eu só pensava naquilo. Eu o amava demais, eu não podia deixar aquilo acontecer, nunca. Então, eu comecei a bolar meu plano. Há um mês, eu já tinha tudo em mente, tudo escrito, tava tudo planejado, eu não ia falhar, ia acontecer. E eu já me sentia como um herói, assim como aqueles heróis franceses que morreram por reis, morreram por grandes causas. Eu ia entrar para a história, eu ia ter glória, eu ia salvar meu pai de todo aquele mal, por Deus, por meu pai. Estava tudo certo. Fui até o ferreiro, preparei a minha foice e ia acontecer. Eu ia cumprir com a minha missão. Aproveitei a viagem de meu pai e pouco tempo antes dele voltar, eu cumpri com o que tinha que ser feito. Eu fui e realizei o grande ato de minha vida. Foi assim que eu cumpri com a vontade divina, libertei meu pai. Foi assim que eu cumpri com a minha missão. O caso de Pierre Rivière é o primeiro que surge a relação entre a psiquiatria e a justiça penal. A partir disso, a avaliação subjetiva passa a fazer parte das decisões judiciais, pois elas abrangem as motivações no sentido psicológico e as condições mentais. Mas o acolhimento dessa documentação não exime o estudioso do direito do desenvolvimento de uma visão crítica sobre a suficiência da neutralidade, da impessoalidade e da precisão das respostas acolhidas. E o questionamento de uma ideia sempre passa pelo conhecimento da história do seu surgimento e do desenvolvimento. Esse caso causou grande interesse em Michel Foucault, fato este que rendeu uma das maiores obras do filósofo francês.
E este livro sucedeu no contexto das pesquisas que levaram à redação da História da Loucura na Idade Clássica, de 1972. Em 1976, ganhou até uma versão cinematográfica. Levando em consideração a visão psicanalista, deve-se ter a finalidade de discorrer acerca do caráter simbólico do ato criminoso, sendo que o ato não é absoluto nele mesmo. Cabe ressaltar que um ato criminoso que é desencadeado por um delírio e um que é desencadeado por um impulso são diferentes. A psicanálise também é capaz de desencadear a verdade desse ato, fazendo com que o criminoso assuma suas responsabilidades e aceite seu justo castigo. Em seu julgamento final, Pierre Rivière foi condenado à pena de morte pelo rei por crime de parricídio. Após tomar essa decisão, o rei recebeu um parecer sobre o estado mental do acusado, que constatava que desde os 4 anos de idade Pierre demonstrava sinais de alienação mental, tendo a mesma persistido por muito tempo. Por conta disso, o rei substituiu a pena de morte por prisão perpétua. Ao longo do tempo, notaram evidentes sinais de loucura em Pierre. O jovem afirmava que já estava morto e não tinha mais qualquer cuidado consigo mesmo e com o seu corpo. Pierre ameaçava as pessoas, dizia que iria matá-las caso não lhe cortassem o pescoço. Sendo visto como um perigo por conta de suas atitudes, ele foi isolado, aproveitou-se da situação para então se matar.